tenho uma palavra para você hoje neste vídeo. Fiquem até o final e vejam o que Deus tem para revelar para você. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor e saúdo meus queridos amigos que acompanham os vídeos do meu canal. Hoje estamos aqui mais uma vez para pregar o evangelho para vocês, certo? E mostrar que Deus é bom, Deus é justo e Deus é piedoso, certo? Vamos estar escolhendo um título aleatório para vocês, certo? Que senti de coração de pregar para vocês. E vamos lá, né, gente? Pregador bom é aquele que sabe desenrolar, né? Não é aquele pregador que fica pesquisando no chat GPT, que fica tendo assistência de celular, de tablet, dessas coisas não, certo? Aqui o negócio é com Deus, entendeu? Vamos ler Salmos 46, versículo 1 em diante. Salmos 46, versículo 1 em diante. Certo? No Salmos 46 em diante diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus, os irmãos me perdoem. Vamos repetir. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Versículo 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, assim como está escrito, né? Ele queima os carros do fogo e ele queima os carros no fogo e os irmãos me perdoem. Quebra o arco e corta a lança. Seja qual for o seu problema, você crê em Deus. Deus pode resolver o seu problema. Deus é seu refúgio, meu refúgio também. Deus, ele está contigo na hora da angústia, assim como está dizendo aqui em Salmos 46. Deus, ele nunca te abandonou.
Deus sempre esteve contigo. Em meio à angústia, em meio a momentos de dores. Creia que Jesus, Ele é contigo. Deus nunca te abandonou. Eu não sei se isso é resposta de oração, não sei, mas eu espero que seja para o coração de alguém que está assistindo aí, certo? Deus nunca te abandonou. Sempre que você tiver um problema, você nunca queira resolver com suas mãos. Você nunca queira resolver do seu jeito, da sua forma. Apenas entregue na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Espere na boa vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa e agradável. E todos os seus problemas perante o que Deus quiser, perante o que Deus quiser, Deus vai. Se você entregar seu problema somente a Deus e, e não fizer a sua vontade, porque se for pela sua vontade, você nunca vai resolver o seu problema, certo? Pela sua vontade, você nunca vai resolver o seu problema. Mas se você entrega nas mãos de Deus, tudo é resolvido, assim como é feito a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa e agradável. Os planos do Senhor não é planos ruins. Os planos que Deus tem para cada um de nós são planos bons. Planos que é para a gente prosperar e não planos de nos entristecer, assim como diz em Jeremias. Então, se você tem algum problema, entregue nas mãos de Deus. E se esse problema aconteceu, é por causa que foi da permissão de Deus. Mas fiquem tranquilos que o que Deus quer pra gente, Deus não quer nosso mal. Deus não quer ver a gente prostrado. Deus não quer ver a gente triste de cabeça para baixo. Deus quer o nosso bem. O plano que Ele tem para nós é planos bons. Planos que nos façam rir, e não planos de nos fazer chorar. Se você tem algum problema, entregue nas mãos de Deus. Deus seleciona tudo. Ele vai além do impossível para resolver os seus problemas. Apenas entregue nas mãos de Deus. Entregue seus problemas nas mãos de Deus e tudo será bem resolvido. Não faça nada de sua vontade. Jamais. Jamais façam coisas que vêm da sua vontade. Sempre faça a vontade de Deus. Sempre aceite as coisas que acontecem, que vai acontecer ou que já aconteceu. Vocês não entendem a vontade de Deus. Então, muita gente fica me questionando por causa que certa coisa aconteceu, por causa que aquilo ali aconteceu, por causa disso, por causa daquilo, ao invés de aceitar que apenas é a vontade de Deus. É o que Deus permitiu. Se Deus permitiu, tem um porquê. Sabe? Se Deus permitiu, tem um porquê dele ter permitido aquilo ter acontecido. Aquilo de mal ter acontecido. Aquilo de bem ter acontecido. Deus sabe de tudo. Certo, meus irmãos? Deus Os planos de Deus são planos bons. Assim como eu falei. Então, vocês apenas aceitem. Independente se o que aconteceu foi ruim. Independente se o que aconteceu foi bom. Aceite. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus não é para nos deixar tristes. Certas coisas vêm para nos ensinar. Tristezas, amarguras, decepções. Vêm para nos ensinar, para nos mudar. Certo? Deus, ele faz o impossível para querer nosso bem. Para querer o nosso bem, não o nosso mal. Porque às vezes o que a gente quer
é para o nosso mal, entendeu? A gente, é, o que Deus quer para a gente é coisas boas, não é coisas ruins. E nem sempre sempre o que a gente quer, a maioria das vezes, não vai nos fazer bem, entendeu? Muitas coisas que a gente quer não vai nos fazer bem. Independente se é para fazer uma coisa boa, se é para fazer uma coisa ruim, independente, entendeu? Nem sempre o que a gente quer vai nos fazer o bem, certo, meus irmãos? É, assim como os irmãos me perdoem se eu ficar desviando de tudo, certo? Eu sou meio atrapalhado. É, apenas você aceite a vontade de Deus, entendeu, meus irmãos? Vocês não sejam ingratos. Faça aquilo que Deus quer, faça a vontade de Deus e aceite também a vontade de Deus, certo? A vontade de Deus é boa, agradável e filé, assim como nós fala no nosso estilo, né? Filé. A vontade de Deus é boa, entendeu, meus irmãos? Eu espero que vocês recebam a palavra do Senhor de bom coração, certo? Eu não estou falando por mim, eu estou falando Eu não estou falando por mim, eu estou falando por Cristo. Cristo que me usa para falar com vocês, certo? Que eu estou enfermo. Para vocês que não sabem, eu estou meio enfermo. Estou com problema dentário, né? E é Deus. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Se eu estiver mentindo, que Deus me castigue. Estou com problema dentário aqui, estou pela misericórdia. Eu não estou nem podendo estar falando, meus irmãos. Mas Deus vai fazer coisa boa. Eu creio em Deus que logo vou ficar melhor. E é isso, gente. Gente, não. Meus irmãos, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Independente da religião, independente se a pessoa é filha do diabo, independente, meus irmãos. A gente deve aceitar isso. Todos nós somos irmãos. Todos nós é filho de um só, Deus. Todos nós é filhos de Deus. Vou fechar a Bíblia agora que já não é da palavra, né? Todos nós somos filhos de Deus, sabe? E devemos ter muita compaixão do nosso próximo, sabe? E se a gente vê o nosso inimigo caído, vê o nosso inimigo passando por tempo ruim, a gente deve ir ajudar ele, sabe, meus irmãos? Que a própria palavra diz que se o seu inimigo estiver precisando, estiver faltando, perdoe. Se fugiu da memória, mesmo. A palavra diz que, se eu estiver mentindo, que os irmãos me corrijam aí nos comentários. Diz assim, né? Que se nosso inimigo chegar na nossa casa pedindo pão, a gente deve dar, entendeu? Isso é sinônimo de compaixão com o próximo. A gente sempre deve ajudar o próximo, independente de quem seja, independente se é o nosso inimigo ou se não é. A gente deve ajudar o próximo, sabe? Devemos ter compaixão, devemos sempre ter misericórdia, perdoar, entendeu? Meus irmãos, me perdoem. Vamos abrir a Bíblia de novo, fazer aquilo que Deus quer, né? Vamos lá, né? Eita, Jeová. Caiu de novo. Em Salmos 43. Não sei se dá pra ver aí. Salmos 46 de novo, velho.
Vamos ler, né? Deus quer, né? Versículo 5 diz assim: Deus está no meio dela e não... Me perdoe. Capítulo 4. Capítulo 4 não. Versículo 4. Versículo 4 diz: Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Deus ajudará você, meu irmão. Você que crê, você que tem algum problema, Deus vai te ajudar. Tenha fé nele. Acredite em Deus. Se você não acredita em Deus, então nada é resolvido, né? Porque é o mínimo que Deus quer que você tenha fé nele, certo? Você acredite em Deus, acredite que Ele pode te ajudar, entendeu? E na vida vai ter tribulação, vai ter tristeza, vai ter dor, vai ter tudo que pode vir, vai ter. Mas a gente deve crer em Deus, que Deus nos ajude. Devemos crer em Deus, que Deus vai nos ajudar, né? Sério. Deus sempre nos ajuda, Deus sempre vai estar com nós, independente do que a gente faz. Deus nunca nos abandonou, certo? Aqueles que servem a Satã, eu já não sei, né? Agora esses não, meus irmãos, né? Deus nunca nos abandonou. Você, meu irmão, você que está vendo esse vídeo, Deus nunca te abandonou, sabe? Em meio a teus problemas, em meio a tuas dificuldades, Deus sempre esteve contigo. E espero que você receba essa, viu? Deus é contigo, Deus nunca te abandonou. Deus sabe quando você chora, Deus sabe quando você está triste. Você entregue seus problemas a Deus, tudo vai ser resolvido. Apenas tenha fé. Acredite em Deus, acredite em Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E se você chegou até aqui, desta parte, né? Que Deus abençoe você. Eu não estou fazendo nada por mídia, nada por famosidade. Apenas estou fazendo a vontade de Deus. Porque se fosse para fazer por mídia, gente, eu ia estar postando vídeo todo dia, entendeu? Apenas estou fazendo a vontade de Deus. Estou enfermo, mas estou aqui gravando para vocês. Mas que Deus abençoe, viu? Você que ficou até o final, receba a palavra do Senhor. Não ignore. Reflita sobre o que eu falei para você, certo? Deus abençoe vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo e comentar aí se você recebeu essa palavra e se inscrever no canal para estar nos ajudando, para estar ajudando a levar meus vídeos para várias pessoas, certo? Não quero nada para mim, mas tudo é para Deus, certo? Deus abençoe vocês. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.